Olá, irmãos cristãos, a paz de Cristo. Sou o Daniel Carlos e sejam bem-vindos ao canal Mundo Católico. Hoje, dia 12 de maio, falaremos de 3 santos, também mártires, que perderam sua vida pelo testemunho a Cristo, a mando do terrível imperador Diocleciano, no início do século IV. Eu estou falando muito de Diocleciano, já devem ter percebido. Ele também é responsável por martirizar vários santos, como Santo Expedito, Santa Flávia Domitila e tantos outros. Também corre em suas mãos o sangue de Santo Nereu, Santo Aquiles e Santo Pancrácio. Vamos então falar um pouco das suas histórias. Santos Nereu e Aquiles. Segundo os poucos achados históricos, Nereu e Aquiles eram soldados do Império Romano e são retratados juntos. Eles cumpriam as ordens do sanguinário Diocleciano. Em um momento da vida se converteram e passaram então a ser alvo do imperador. Convertidos fogem, abandonam o acampamento mal do comandante, arremessam seus escudos, as suas condecorações e as suas armas sangrentas. Ao confessarem Cristo, se alegram de levar os triunfos dele. Pelo motivo de se confessarem cristãos, foram martirizados, decapitados. Há uma lenda que os liga a Santa Flávia Domitila. Nessa lenda, eles não seriam soldados, mas sim eunucos, trabalhadores de Flávia, e eles a teriam convertido ao cristianismo. Como Flávia Domitila era nobre, depois que ela se confessou cristã, Diocleciano teria martirizado Flávia, Nereu e Aquiles quase ao mesmo tempo. Essa lenda não é comprovada historicamente. Porém, segundo fatos históricos, em 1874, Giovanni Battista de Rossi encontrou junto às catacumbas de Domitila uma basílica de 3 naves, onde havia uma coluna com o nome Nereu e outra com o nome Aquiles, e nessas colunas aparentemente mostravam os dois sofrendo humilhações antes de serem mortos. Sobre a data da basílica, alguns falam que ela é do século IV e outros falam que foi construída no século V ou depois. Pode-se dizer então que esta basílica seria a prova que Flávio Domitila os conhecia, já que eles foram martirizados no início do século IV? Comente se acha que ela os conhecia. Nós, do canal, acreditamos que sim, ela os conhecia e tinha um convívio próximo a eles. Oração a São Nereu e São Aquiles. Concedei-me, Senhor, as graças de que necessito, pela intercessão de vossos servos Nereu e Aquiles, e que suas perseveranças nas adversidades seja exemplo para todos os cristãos da atualidade. Amém. São Pancrácio. O nascimento de Pancrácio aconteceu na cidade de Roma. Era filho de pais nobres ricos e fato extraordinário cristãos. E além disso, seus pais eram amigos pessoais do imperador Diocleciano, grande perseguidor da fé cristã. Pancrácio ficou órfão quando ainda era muito criança, por isso teve que ir morar com um tio que se chamava Dionísio. Com a ajuda e apoio desse tio, que também era cristão, Pancrácio conseguiu estudar em Roma, conservando a fé cristã em seu coração e na prática de vida. E aconteceu que Pancrácio foi morar na mesma residência onde o Papa, de então chamado Marcelino, fazia seus retiros. O Papa conheceu Pancrácio, passou a respeitá-lo bastante por causa da modéstia, da piedade, da doçura e da fé provinda que o adolescente demonstrava. Porém, era o tempo de perseguição de Diocleciano, por isso nenhum cristão podia estar seguro, e aconteceu que Pancrácio, tendo apenas 14 anos, juntamente com seu tio Dionísio, foram denunciados como cristãos e levados a julgamento. Dionísio foi decapitado imediatamente porque não renunciou à fé cristã. Pancrácio ainda teve um tempo. O adolescente Pancrácio recebeu certa consideração por parte do imperador Diocleciano, afinal ele tinha apenas 14 anos, estava começando a vida e era filho de um amigo do imperador. Diocleciano tentou de todas as maneiras envolver Pancrácio, fazendo-lhe promessas. Depois, vendo que o garoto não cedia,
tentou fazer um jogo de astúcias e mentiras. Sem sucesso, passou a fazer ameaças. Nada disso fez Pancrácio mudar de ideia. Pelo contrário, o jovem afirmava que não tinha medo da morte, pois esta o levaria diretamente para os braços de Deus. Então Diocleciano perdeu a paciência e ordenou que Pancrácio fosse decapitado. Era dia 12 de maio do ano 304. O túmulo de São Pancrácio está numa das vias mais famosas de Roma, a chamada Via Aurélia. Fica no cemitério de Otavila. Ali, Papa Simaco mandou construir uma igreja dedicada a São Pancrácio no século VI. A igreja existe até hoje. Várias outras igrejas foram construídas em honra a São Pancrácio na Itália, Espanha, França e Inglaterra. Nesses países, o culto a São Pancrácio se difundiu. São Pancrácio teve também um mosteiro dedicado a ele em Roma. Este foi fundado por São Gregório Magno. Também em Londres, um mosteiro fundado por Santo Agostinho de Canterbury foi dedicado a ele. A fama de santidade e coragem de um adolescente como São Pancrácio espalhou-se. A devoção a ele é intensa na Europa até os dias de hoje. Ele passou a ser invocado como padroeiro dos enfermos na Itália. Na Espanha, é padroeiro dos trabalhadores. Por fim, foi declarado padroeiro da juventude da ação católica. Na América Latina, oração a São Pancrácio. Glorioso São Pancrácio, que foste martirizado por ser crente, por tua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que em teu coração sentisse alegria quanto até o último momento da vida puseste ser leal ao amor pelo Senhor. Ó Santo bem-aventurado, faça com que possamos imitar-te e, apesar das contrariedades, possamos permanecer sempre fiéis à nossa fé. Amém. São Nereu, São Aquiles e São Pancrácio, rogai por nós. Para nos ajudar a continuar produzindo conteúdos evangelizadores, deixe o like, assim a plataforma espalha esse vídeo a mais pessoas. Se você também quiser espalhar a palavra de Deus, familiares, amigos e conhecidos, compartilhe. Seja um evangelizador na vida de alguém. Para não perder os nossos vídeos e ficar mais sábio nas palavras de Deus, se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. Para vocês continuarem maratonando, assistam aos vídeos disponíveis na tela. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande e forte abraço. Fiquem na paz do Senhor. Amém.